Boa tarde, amigos. Que bom a gente poder se encontrar nesse espaço de conexão tecnológica, né, tão interessante e importante, que permite a gente dialogar. É uma alegria, nesse momento, estar juntos com vocês. E, no primeiro momento, eu queria compartilhar e dizer para vocês que certamente todos nós estamos juntos nesse momento, nesse período, nesse espaço de vida, né, de experiência, porque nós estamos buscando juntos ampliar os horizontes da nossa vida. E hoje a gente vai dialogar um pouco aqui sobre um tema central relacionado à vida de todos nós e de todos os outros, que é a doutrina dos espíritos. Eu vou reforçar que a doutrina dos espíritos ela é luz nos caminhos da nossa vida. Porque é a luz do conhecimento, é a luz da sabedoria que nos ajuda a viver melhor. É interessante a gente observar que a doutrina dos espíritos ela não foi inventada, ela é, desde sempre, ela permeia o movimento da vida no universo. Os seus princípios e valores estão dentro de todos os homens, de todas as culturas, de todos os períodos históricos da humanidade. Permeia o universo, porque o universo é criação, a fonte criadora, Deus, nosso Pai universal. Então, a gente vai começar pensando juntos, compartilhando aqui essa tarde fria, né? Tão fria que está. Vamos tentar aquecer o nosso coração, compartilhando conhecimentos, compartilhando experiências, né? Nessa conexão que nós estamos estabelecendo agora. E começamos a nossa jornada pensando juntos o seguinte: a doutrina espírita é luz nas nossas vidas. É a luz do conhecimento, da sabedoria, que nos ajuda a viver melhor. Então, nesse sentido, a gente pode afirmar que a educação é a vida. E a vida é a educação, permanentemente. Quando a gente fala vida, a gente está falando de um movimento permeado de inteligência, de coerência, de sabedoria, onde todos nós estamos inseridos. É a verdadeira educação, antes da educação formal, antes do sistema formal de educação, a vida é, por excelência, esse movimento dinâmico que integra todos nós e todos os outros nessa grande escola que a gente vive, que é o planeta Terra. A humanidade inteira inserida num processo que é universal, que é a educação vital do espírito, onde todos nós estamos inseridos. Nesse sentido, os princípios da doutrina dos espíritos, eles são revolucionários. Por quê? Porque eles revelam uma dimensão luminosa da vida, que é a dimensão espiritual, cujos princípios abrem horizontes do aprender a viver e do viver aprendendo. Então, a gente pode dizer que os princípios da doutrina dos espíritos, como nós já afirmamos, eles permeiam a vida, estão presentes dentro de todos nós, de todos os homens, integrando a humanidade inteira, e que esse processo é um processo de aprendizado permanente. Os princípios da doutrina espírita representam o movimento da vida dentro da nossa vida. E aí a gente tem que fazer uma pausa e pensar um pouquinho o que significa aprender. E a gente vai retomar uma imagem muito interessante e muito importante na vida de todos nós, que é o momento do aprendizado na vida, né? Então, aprender é se iluminar por inteiro, né? Interiormente. Quando a gente aprende, parece que acende um clarão dentro da gente e a gente consegue se alcançar de uma forma maior e melhor, alcançar o nosso próprio ser,
se aproximar do núcleo do nosso ser, que é espiritual, né? Que é a nossa essência, a raiz de todos nós. Nós somos espíritos, né? Em processo de aprendizado permanente. Então, se a gente parar um pouquinho para pensar, o ato de aprender, ele veio ao longo da nossa história de vida, produzindo marcos luminosos, né? De impulsos no nosso crescimento, na nossa evolução, na abertura permanente de maiores horizontes. A gente, quando aprende, consegue enxergar mais e melhor. Claro que a gente não se lembra, mas o momento onde nós aprendemos a ficar de pé, né, sobre as próprias pernas, foi um momento de aprendizado extraordinário, quando a gente percebeu, na nossa fase da infância, o crescimento, né, desse processo reencarnatório, que a gente já vai entrar logo mais, é como se uma luz se acendesse dentro da gente e uma alegria extraordinária de perceber nós mesmos fazendo, vivendo a experiência do movimento do próprio corpo físico, né? A capacidade de ficar em pé com as próprias forças naquele período de estruturação física, biológica, na fase da infância. O momento onde a gente pronunciou as primeiras palavras e percebeu, concebeu, fez a consciência de que estava expressando, através daquela palavra, o seu próprio pensamento, o seu próprio sentimento. Momento extraordinário, momento de luz, de alegria. E nós não paramos mais. O aprender é se iluminar por completo. Importante a gente ressaltar isso. Muito bem. Então, agora nós vamos pensar um pouquinho no que representa, então, a doutrina dos espíritos na vida de todos nós. E vamos pensar juntos os princípios da doutrina dos espíritos, que representa a vida, o movimento da vida dentro da vida de todos nós. Primeiro princípio: eu sou espírito, nós somos espírito. Então, a nossa essência, a nossa raiz é espiritual. O corpo físico, biológico, ele é um instrumento didático-pedagógico do espírito. A gente estava falando da fase infantil, onde a gente retomou o nosso aprendizado, reaprendendo a andar, a falar, a ler, a escrever, a se expressar, a se movimentar, a se relacionar com o mundo. Então, é nessa perspectiva, né, o primeiro princípio. Nós somos espíritos, né, e através do corpo físico, biológico, nós fazemos o nosso processo de aprendizagem nessa grande escola chamada planeta Terra. Dentro dessa perspectiva, né, o espírito que nós somos vem num processo contínuo de construção do seu próprio ser, através do processo reencarnatório. Mas o espírito que nós somos está integrado, em conexão permanente com a sua fonte criadora, a sua gênese, a sua origem, o seu ponto de partida, o caminho de todos os seus caminhos, a segurança da sua segurança, né? O caminhar de todas as nossas trajetórias. É Deus, o Criador, a origem de todos nós. Para a gente visualizar a dimensão de Deus na nossa vida, era preciso a gente parar um pouquinho, imaginar que de um grão de areia até as grandes florestas, as montanhas, as planícies, os oceanos, os vulcões, toda a dimensão da natureza se expressando e compondo o planeta Terra, que no seu conjunto é um organismo vivo,
que se movimenta, que pulsa, e do qual nós fazemos parte. É uma criação. O planeta é uma criação. O Criador se expressa através da criação. Imaginar o planeta Terra, nós inseridos dentro desse espaço plástico, dinâmico, de educação permanente, de um aprendizado extraordinário, onde toda a humanidade está realizando esse aprendizado no conjunto, todos conectados, e conectados com a natureza, integrados com o planeta, e o planeta inserido em uma centena de bilhões de outros planetas que vão formar a galáxia, a Via Láctea. Um conjunto também vivo, que se movimenta, que pulsa, que é dinâmico, que expressa equilíbrio, harmonia, beleza, a grandeza de uma fonte criadora. Mas é mais além, a gente vai imaginando juntos que a nossa galáxia, já nessa complexidade extraordinária de bilhões e bilhões de planetas existentes dentro desse espaço, que é a Via Láctea, está dentro de um conjunto maior de outras galáxias, no mesmo porte, numa dimensão extraordinária. Esse conjunto de galáxias, no espaço, também vai se compor numa ampliação de olhar permanente que a ciência vem buscando através da tecnologia, e a gente consegue já alcançar imagens dessa extraordinária harmonia e equilíbrio que é o universo, mas esse conglomerado de galáxias, esse conjunto de galáxias, ele vai compondo conjuntos e conjuntos e mais conjuntos de galáxias, formando a chamada teia cósmica. Por trás de tudo isso, como fonte criadora, como origem de toda essa extraordinária beleza, grandeza, equilíbrio, harmonia que a gente observa, é Deus, a fonte criadora. E a ciência, desde que se estruturou oficialmente no mundo, vem buscando entender melhor a fonte criadora de nós e de tudo do universo. Então, essa é a dimensão de Deus na nossa vida. Além de que a sua presença é a inteligência suprema, é a sabedoria infinita, é a fonte criadora de tudo, é a causa primária de todas as coisas, é a justiça, é o amor, é a bondade, é o equilíbrio, é a harmonia, é a evolução. Esse ser extraordinário, que nós chamamos Deus, também está presente no interior de cada um de nós, como espíritos que somos. A nossa essência, a nossa raiz espiritual, na nossa substância, está lá permanentemente, num movimento eterno. Deus, dentro de nós e em todo o contexto do universo. Então, nós espíritos integrados nessa grande ordem criadora, Deus, fazendo uma interação, uma comunicação permanentes com essa fonte criadora, integrados. Dentro desse movimento da vida, então nós estamos falando do espírito vivendo o seu processo de aprendizagem, inserido, integrado dentro de uma grande ordem de vida no universo, onde há inteligência, sabedoria, onde há todo um conjunto que estrutura, equilibra e traz harmonia para esse processo eterno de evolução. O processo reencarnatório. Então, nós, como espíritos, nesse momento, todos nós vivemos o chamado processo reencarnatório. O processo reencarnatório, ele representa
a integração do passado e do futuro no presente. Então a gente pode dizer que o momento presente, ele é o chão firme da nossa trajetória, da nossa caminhada evolutiva. É no presente, é no agora, nesse momento que nós todos e todos os outros estamos vivendo o nosso processo reencarnatório. Como seres humanos, o espírito encarnado, o ser humano, estamos vivendo esse processo extraordinário que a gente pode dizer que representa o movimento da eternidade na nossa vida. Por quê? Porque no momento presente, o passado que nós viemos construindo através dos nossos esforços, através das experiências, dos erros, dos acertos, de todo o conjunto de conhecimento que nós fomos construindo na nossa trajetória, que representa o passado, ele vem construindo permanentemente e abrindo o presente. Nesse momento, nós vivemos uma resultante, uma síntese de tudo aquilo que a gente já viveu, de todas as vidas que a gente viveu, do conjunto de todas as histórias, de todas as experiências, de todas as superações, os enfrentamentos, os erros, os acertos e, o que é mais importante, da evolução que cada um de nós conseguiu construir e que nos trouxe até aqui, nesse momento presente. E é exatamente nesse tempo que nós estamos juntos, que nós, através das nossas ações, estamos fazendo um desenho do futuro, que vai se materializando a cada istmo de segundo. E vai se materializando porque ele é resultado da nossa vida, ele é resultado da construção que a gente vem fazendo permanentemente. Então, o processo reencarnatório, ele situa cada um de nós dentro de um contexto de vida que é necessário às nossas expectativas de aprendizagem, às nossas necessidades de aprendizagem moral e espiritual. Nesse contexto, a gente pode entender que Deus, sendo a inteligência suprema, a sabedoria infinita, a justiça, a harmonia, o equilíbrio, o amor, a bondade, a verdade universal, essa inteligência se comunica com cada um de nós permanentemente através da própria vida. Por isso que nós estamos enfocando, trazendo esse olhar de que os princípios da doutrina dos espíritos, eles expressam o movimento da vida na nossa vida. Então, Deus, como a inteligência suprema, a sabedoria infinita, faz diálogo permanentemente com cada um de nós, porque ele é imanente, ele está dentro de cada um de nós. E nós, permanentemente, estamos nessa relação de diálogo com a vida cotidiana, onde as experiências, os acontecimentos, os eventos representam sempre coerência, consequência com as nossas necessidades evolutivas, as nossas necessidades de aprendizado. É como se o nosso interior, o nosso universo interior, lá na nossa essencialidade, nós trouxéssemos um currículo. De fato, ele está registrado, porque ele representa a vida que nós construímos até o presente momento. Então, esse currículo está dentro de nós, ele está registrado. Nós registramos o nosso currículo de vida, que é a resultante da nossa trajetória evolutiva. Nesse momento presente, esse currículo, que é interior, ele se revela ao exterior, como num processo de comunicação permanente. E a vida, sendo a inteligência, por princípio absoluto, sendo a sabedoria, ela, nesse diálogo, vai trazer
para cada um de nós as experiências que nós precisamos para dar continuidade na nossa trajetória, no nosso aprendizado, na nossa evolução. Que é interessante. A gente sabe que o processo de aprender, ele necessita de alguns instrumentos, né, que são sempre didáticos pedagógicos. Então, na escola formal, a gente tem as provas que a gente realiza para perceber, para conceber, para se conscientizar do conhecimento que nós, de fato, conseguimos registrar, que nós conseguimos construir. Portanto, é um conhecimento que a gente já consegue aplicar na nossa vida cotidiana. No processo de provas, dentro da perspectiva espírita, significa que a vida, ela, num processo permanente, desde que nós nascemos, né, nós temos realizado provas e vamos continuar realizando até desencarnarmos. E essas provas, elas representam as experiências que a vida nos traz, as oportunidades que a vida nos oferece, só que elas são um desafio, porque as provas nos colocam de frente com os nossos limites, com as nossas dificuldades, com pontos internos, né, do espírito que nós somos, que precisam de ajustes, que precisam de transformação, de mudanças. Então, elas são desafiadoras, porque, diante das provas, cada um de nós, querendo ou não, é colocado diante de si mesmo, né, daqueles pontos, ou seja, daquilo que, das suas necessidades prioritárias de aprendizado moral e espiritual nesse momento evolutivo, que é o presente. Então, é um processo reencarnatório. É interessante a gente visualizar esses instrumentos didático-pedagógicos para que a gente possa se colocar numa postura de aprendente, aquele que quer aprender, que busca esse aprendizado, para que a gente possa transformar, então, as provas em grandes possibilidades de renovação, de crescimento, de melhoria interior, moral e espiritual. Aí a gente tem também um instrumento pedagógico, didático-pedagógico, que é a expiação. E a gente pode ampliar esse conceito da expiação pensando que, nesse processo, nós conseguimos fazer alongamento do nosso olhar. Nós conseguimos alongar e aprofundar o nosso olhar para dentro de nós mesmos, é o autoconhecimento. Então, a expiação, ela nos possibilita também, tudo faz parte da vida, a expiação, ela vai se expressar para cada um de nós como resultante das situações, dos acontecimentos, das experiências, e vai nos estimulando e nos inspirando a alongar o nosso olhar e aprofundar também. Então, é o autoconhecimento. A gente vai começar a perceber, tudo é consequência, né? Como a gente está falando que nós somos os construtores da vida, e no conjunto também do universo, somado a todos os seres existentes no universo, nós também somos esses construtores do universo, nesse conjunto, nessa rede extraordinária, integrada de vida, nós somos construtores do nosso trajeto reencarnatório. Então, hoje, nós estamos vivendo consequências, né, de uma história que a gente foi vivendo, que vai desdobrando experiências, situações, acontecimentos, sempre ligados às nossas ações. As ações, as experiências, os erros e os acertos que nós realizamos. E que nesse momento evolutivo, no presente, nós estamos colhendo um pouco desse resultado do aprendizado. Então, a expiação ela é extremamente importante, porque ela nos possibilita unir o conhecimento ao autoconhecimento. Muito bem.
No processo reencarnatório, nós vamos nos descobrindo, nós vamos nos percebendo através do corpo físico, do corpo biológico, e a gente vai percebendo a nós mesmos no movimento da vida que estamos vivendo, né? Nós vamos fazer, é como se a gente estivesse fazendo uma formação em ação, e é de fato o que a gente está fazendo no processo reencarnatório. Cada um de nós está se formando, fazendo uma formação em ação, né? Na ação da própria vida, e aí a gente vai se aproximando cada vez mais da essencialidade do nosso ser, a identidade. E aqui eu gostaria de citar uma frase do irmão Grimm, que é tão forte, né? Extraordinária capacidade que os espíritos orientadores, educadores sempre têm de sintetizar, às vezes, numa palavra, um conteúdo de conhecimento extraordinário que abre para a gente um horizonte de compreensão maior e melhor daquilo que a gente está vivendo. Então, o irmão Grimm, ele trouxe numa frase, ele diz o seguinte: o nosso ser é a força do que somos. No processo reencarnatório, a gente está, através da formação em ação, percebendo o nosso próprio ser, sendo, né, fazendo esse exercício de ser na própria vida, a identidade. Na medida em que a gente se aproxima mais da nossa essencialidade, nós ficamos mais fortes, nós compomos no nosso interior uma perspectiva maior de confiança, de segurança, de esperança, de alegria, porque a gente percebe que nós conseguimos realizar o aprendizado, nós aprendemos, nós conseguimos fazer superação, a gente vai percebendo isso através da vivência, da ação propriamente dita no cotidiano. E isso traz alegria, ele traz motivação, inspiração para que a gente possa cada vez mais buscar na vida aqueles elementos que vão nos ajudar a aprender a viver melhor. Muito bem. Processo reencarnatório, nós não podemos deixar de afirmar, de ressaltar que Jesus Cristo, o mestre da vida, o educador do espírito, está presente nesse processo de educação universal, onde a gente está inserido, e o seu evangelho, ele representa um suporte pedagógico para o aprender a viver e o viver aprendendo. O evangelho como um acervo extraordinário de valores, de princípios que são espirituais, que são morais. Portanto, o evangelho ele está presente no coração de todos nós, de todos os homens, da humanidade inteira. Ele independe de linha religiosa. Ele independe de contexto social, cultural, econômico, porque ele é, no interior de cada um de nós, aquilo que nós alcançamos em torno dos valores e dos princípios que reafirmam a vida, a harmonia da vida, o equilíbrio da vida, a evolução no universo. Falar do Evangelho é falar de uma inspiração extraordinária para o viver. É falar da coragem moral, do enfrentamento de nós mesmos através do autoconhecimento para fazer transformações, para realizar as mudanças necessárias. Aprender a mudar comportamento, que é um conceito também dos orientadores e educadores espirituais, irmão Grimm, o irmão Leocádio José Correia, irmã Marina Fidelis, me lembro muito do professor Mauri, sempre nas suas aulas, trazendo esse conceito e relacionando com a vida, com a construção de qualidade de vida. Então, nessa relação com a vida, o Evangelho ele é um instrumento pedagógico extraordinário, é um suporte, faz sustentabilidade do espírito
nas suas relações de vida. Por exemplo, um valor considero básico, essencial, que nos permite alcançar a multiplicidade dos valores existentes no Evangelho, que é universal, é a paciência. Eu considero a paciência um valor básico, é como se fosse a raiz da árvore, né? A paciência, ela vai permitir que a gente cresça numa multiplicidade de outros valores. Por quê? Porque a paciência, ela permite a cada um de nós fazer pausa nesse movimento dinâmico que é a nossa vida, fazer pausa e prestar atenção. É só através da paciência. Vejam, somente através da paciência que a gente consegue se deter um pouquinho, abrir um livro e fazer a leitura de um conteúdo importante. É somente através da paciência que a gente faz o exercício do pensar. Através da leitura, fazer o exercício do pensar dentro daquele conteúdo que a gente está pesquisando numa página de um livro. É a paciência que permite que a gente olhe, abra a janela de casa e olhe um pouco para a natureza e perceba as cores, perceba o movimento e perceba a harmonia, o equilíbrio existente na expressão da natureza. E por trás dessa expressão da natureza, a gente percebe uma fonte criadora, a gente sente o Criador. A gente sente alegria nesses momentos de percepção. Mas é só a paciência que permite a gente realizar o aprendizado. Então, o Evangelho, ele é fundamental. Sem o Evangelho, não há como a gente alcançar um equilíbrio móvel nesse processo onde a gente está inserido. Ele é necessário, ele é um instrumento pedagógico, didático-pedagógico necessário para cada um de nós. Então, a paciência até nos permite perceber melhor o mundo, a vida, as pessoas, o universo, a nós mesmos. Sem paciência, a gente não consegue enxergar nada. Vivemos num turbilhão agitado, né, sempre movimentado, sem conseguir focar, dar direção no nosso pensamento, dos nossos sentimentos. A paciência, ela é fundamental. Mas a dimensão do Evangelho vai se desdobrando. Da paciência, a gente também alcança o valor do perdão. Porque a gente começa a perceber, através da paciência, porque a gente começa a prestar atenção, observar, a gente percebe, concebe e vai fazendo a conscientização de que nós estamos juntos com todos os outros. Nesse patamar evolutivo, que é o planeta Terra, nós precisamos da ajuda dos outros e podemos ajudar, né? Nós percebemos que aí vem a humildade. Alcançamos a consciência de que não estamos nem acima nem abaixo, nós estamos juntos com todos os outros e que temos um ponto em comum que une a todos nós. Nós vivemos a experiência reencarnatória, que é a experiência de ser humano, que é o espírito encarnado, e também percebemos que todos nós somos falíveis, nós erramos e aprendemos através do erro. Então, nós erramos, acertamos, erramos e vamos permanentemente compondo e precisamos uns dos outros. Quando nós erramos, nós necessitamos do perdão da outra pessoa, da compreensão, da tolerância. Da mesma forma que também nos é necessário exercitar o perdão todos os dias nas nossas relações humanas. Muito bem, o Evangelho ele vai trazendo esses suportes para que a gente possa se situar na vida numa perspectiva de aprendente, aquele que quer aprender a viver melhor. E quer, sobretudo, viver aprendendo. Então, uma perspectiva nova de vida.
E o Evangelho nos dá essa sustentabilidade. Eu dei alguns exemplos de princípios e valores que redimensionam a nossa, quando aplicados no cotidiano, porque todos eles são efetivamente, se materializam do nosso interior para o exterior, quando nós aplicamos nas experiências, nos eventos, nos acontecimentos. Muito bem. O processo mediúnico, que é a sensibilidade maior existente em todos nós. É a sensibilidade que nos permite perceber como que uma dimensão da vida que nós não conseguimos alcançar através dos sentidos físicos, mas nós sentimos, percebemos e até vivemos o reflexo dessa dimensão, que é a verdadeira dimensão da vida, que é espiritual. É a dimensão espiritual. A sensibilidade mediúnica nos permite perceber essa relação. O que é o espiritual? Senão a capacidade de a gente perceber no movimento da natureza a beleza, a grandeza, o equilíbrio, a presença da paz, a presença da serenidade, da alegria, que é o Criador. O que é o espiritual na nossa vida, senão a capacidade que a gente tem de encontrar com pessoas significativas, amigos, familiares, pessoas significativas com as quais nós temos conexão interior, conexão espiritual. E nesse momento de encontro, é como se a gente também se iluminasse por dentro. Isso é uma dimensão espiritual, para a gente começar a perceber, né, a pensar um pouquinho nessa dimensão dentro da nossa vida. E a gente consegue perceber através dessa sensibilidade, que é o fator mediúnico, que é o processo mediúnico, onde a gente está inserido. E ele é maior ainda. Ele é maior, ele nos coloca numa grande rede de conexão que envolve o planeta Terra e que envolve todo o universo, numa relação de comunicação, de interação permanente, polissistema material, polissistema espiritual, onde nós alcançamos intuições, inspirações, onde, através dessa sensibilidade, nós também nos alcançamos no processo interior, através do autoconhecimento, onde nós conseguimos fazer o exercício da prece. O que é a prece, se não é esse diálogo do coração e do pensamento, buscando a fonte criadora? É através da sensibilidade mediúnica que a gente consegue alcançar. O que é a possibilidade do conhecimento, da construção do conhecimento, se não o resultado de um conjunto de relações, de interações, que vão desdobrar horizontes maiores, que é um conhecimento que a gente só consegue no conjunto, né, na diversidade que a gente está inserido, na humanidade inteira. Então, o fator mediúnico, ele também é um movimento da vida na nossa vida, ele é a expressão do nosso ser. É o nosso interior buscando permanentemente um diálogo com o universo. É uma necessidade presente dentro de cada um de nós. Muito bem. Dentro do processo mediúnico, dentro do processo reencarnatório, nós estamos permanentemente realizando o nosso livre-arbítrio. Nós estamos compondo, reforçando, aprimorando a nossa capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões, né? Porque isso está ligado à força da história de vida de cada um de nós, que a gente vem construindo, e essa história de vida, ela vai se integrando a uma vida com V maiúsculo, que engloba a história de vida da humanidade. Então, é um conjunto, é toda uma teia de relações que a gente vai construindo. O livre-arbítrio, na somatória, ele vai fazendo o design da história humana, né? São as opções, são as escolhas, são as decisões que nós tomamos na nossa vida pessoal
mas que no conjunto da humanidade também elas refletem no desenho, no design da história humana. É uma construção, sempre é uma construção. E a gente vai crescendo no exercício do livre-arbítrio, também na medida em que a gente vai alcançando a nossa identidade, também na medida em que a gente vai avançando no processo de aprendizagem, portanto, construindo conhecimento, realizando o autoconhecimento, se aproximando cada vez mais da sua raiz, da sua essencialidade, da sua identidade, a gente vai crescendo em todas as áreas. Então, o livre-arbítrio, a gente vai utilizando cada vez melhor, produzindo resultados melhores na nossa vida pessoal, mas também na vida social, humana, num sentido maior, né? Onde nós todos estamos inseridos. Muito bem. Agora cabe dizer, para a gente somar, né, nessa reflexão que nós estamos fazendo juntos, nessa jornada, dizer o seguinte: a doutrina dos espíritos, ela representa luz nos caminhos da nossa vida. Né? A gente percebeu aqui a importância da doutrina dos espíritos na nossa trajetória de vida. Cabe ressaltar, nesse sentido, que a ciência, a filosofia e a religião são instrumentos didáticos pedagógicos que existem dentro de todos nós. Todos nós fazemos ciência, porque a necessidade, a vontade de conhecer, de entender, de compreender, de descobrir na vida possibilidades, recursos, instrumentos que possam melhorar a qualidade da vida humana, estão presentes dentro de todos nós. São os princípios da ciência. Nós fazemos ciência, todos nós fazemos ciência, na medida em que há uma necessidade espiritual, da nossa raiz, da nossa essencialidade, de buscarmos uma maior compreensão, um entendimento maior, organizar esse conhecimento, sistematizá-lo, para que a gente possa realizar descobertas, para que a gente possa alcançar, compor instrumentos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, que nos ajudem a viver melhor. Então, a ciência faz parte do nosso ser, está dentro de nós. A filosofia, ela está dentro de nós, porque é o processo permanente de aprender a pensar. Então, o pensamento é uma linguagem, uma faculdade do espírito, que significa a possibilidade de cada um se construir através do direcionamento do seu próprio pensamento. Então, nós precisamos aprender a pensar. A filosofia é basicamente essa busca de aprender a pensar, aprender a dar ordem, organização, estruturação, direção no movimento do nosso pensamento. Então, por isso, é tão importante, para aprender a pensar, é tão importante exercitar, fazer alguns exercícios básicos, como, por exemplo, a leitura. A leitura é um exercício básico do aprender a pensar, porque através da leitura a gente está aprendendo a focar o nosso pensamento, a concentrá-lo dentro de uma perspectiva, de um conhecimento que a gente está buscando naquele momento, e a partir daí, da atenção, do foco, da concentração, do exercício da leitura, a gente começa a fazer o exercício do aprender a pensar, a organizar, estruturar o nosso pensamento. Da leitura, a gente vai para o exercício da pesquisa, do estudo, desculpe. Da leitura, a gente vai para o exercício do estudo. Né? E o que é o estudo, se não a busca permanente que cada um de nós faz daqueles elementos que são necessários para que a gente possa responder às necessidades de aprendizagem que aquele momento está trazendo para cada um de nós.
Então, a gente aprende a focar o pensamento, a concentrar esse pensamento através da leitura, e aí nós partimos para o estudo, nós vamos fazer, isso tudo ligado à vida, né? Tudo é ligado à vida, não é a teoria simplesmente, não, é uma relação prática daquilo que nós somos, naquilo que nós estamos fazendo. Então nós vamos estudar, nós vamos buscar caminhos para responder melhor àquele momento evolutivo, aquele momento de aprendizagem que a vida está nos instigando, que está ali nos estimulando. E do estudo a gente desdobra para a pesquisa, onde a gente alcança uma postura permanente, contínua, do aprendente, aquele que está permanentemente buscando conhecimento, porque desperta nele, o conhecimento desperta em cada um de nós a alegria de viver e de viver com alegria. Porque a gente percebe que nós conseguimos aplicar na prática do cotidiano aqueles conhecimentos que são resultados dos nossos esforços, da leitura, do estudo, da pesquisa. Aí a gente vai estender para a nossa vida prática cotidiana os resultados que a gente alcançou da leitura, do estudo e da pesquisa. A gente aplica no cotidiano e a gente percebe o resultado dessa aplicação. Isso a gente percebe que a gente está crescendo, que a gente consegue interagir com a vida, que nós conseguimos fazer superações, que nós conseguimos nos realizar, porque percebemos a coerência e a consequência de tudo aquilo que a gente está vivendo, que está fazendo. Muito bem, falamos da filosofia do aprender a pensar. O aprender a pensar ligado à leitura, estudo, pesquisa, mas também ligado à nossa formação em ação. Então, nós estamos, veja, tudo isso em movimento. A leitura, o estudo, a pesquisa, a extensão dessa pesquisa para o cotidiano nos possibilita fazer a formação em ação. Nós estamos nos formando na ação cotidiana, no viver, na ação da nossa vida. E estamos realizando, efetivamente, a pesquisa em ação, né? Porque essa pesquisa ela é uma resultante daquilo que a gente está vivendo, ela não é uma teoria, ela está ligada com as nossas vivências, portanto, com as nossas necessidades evolutivas. Bem, gostaria de pontuar aqui o tema central, né, de que nós começamos hoje, e fomos desdobrando um pouquinho esse diálogo, essas reflexões, que é a moral cristã, a educação espírita no processo do aprender a viver e do viver aprendendo. Queria só pontuar aqui, só para a gente encerrar esse momento, talvez a gente nem possa dizer encerrar, né, mas pontuar aqui, trazendo algumas reflexões, né, sobre sempre a dimensão da doutrina dos espíritos na nossa vida, né? Então a gente percebe, porque a gente faz a vivência cotidiana, a gente percebe que a doutrina dos espíritos, no seu conjunto educacional pedagógico, através dos seus princípios, nos inspira alegria, nos inspira esperança, nos inspira coragem moral, nos inspira compreensão, sobretudo, inspira dentro de cada um de nós a confiança, a segurança, a certeza de que nós somos da eternidade. Vivendo aqui, nesse momento, o tempo da nossa história de vida. Continuamos nos construindo, sempre, continuamos sendo nós mesmos, através do movimento da nossa vida,
dos encontros, dos desencontros, dos acertos, também dos erros, mas da força maior que pulsa dentro de cada um de nós, que é a dimensão do espírito que nós somos, essa dimensão verdadeira, a verdadeira realidade, que não importa o que aconteça, por mais difíceis que sejam as experiências, as provas, as expiações, essa força interna que vem da nossa raiz, da essência do nosso ser, que é o espírito que nós somos, nos impulsiona sempre, nos inspira a transformar todas as experiências, todos os acontecimentos, numa aprendizagem significativa, fazendo o conhecimento, o autoconhecimento, fazendo o amor-conhecimento e o conhecimento do amor. Porque na medida em que a gente avança, cresce, melhora nesse processo de aprender a viver, a gente vai alcançando cada vez mais e melhor esse potencial que é a expressão do espírito, que é o amor, que está no núcleo do nosso ser, é o amor, que nos une a todos os outros, nos une à vida no universo. E faz parte dessa sensibilidade maior que nós chamamos mediunidade. Porque através desse sentimento maior, a fonte criadora, Deus, nosso Pai universal, faz o acolhimento a cada um de nós, porque dialoga na intimidade do nosso ser aqueles elementos que cada um de nós precisa para se alcançar, para se superar e para viver melhor. E no conjunto, é esse sentimento que vem da raiz do nosso ser, onde nós nos sentimos ligados a todos os outros, onde nós nos emocionamos diante de uma noite estrelada, onde a gente consegue enxergar um pedacinho da Via Láctea e sentimos ali a presença da fonte criadora naquela extraordinária beleza onde nós estamos inseridos. Quero agradecer, então, a paciência, a atenção de todos. A proposta hoje era bem simples, era, na verdade, estimular nesses minutos que nós tivemos juntos, estimular uma reflexão, um pensamento em torno do núcleo da doutrina dos espíritos, que é a nossa fonte de pesquisa, a nossa fonte de conhecimento, a nossa fonte de sabedoria, para alcançarmos aí no conjunto uma vida melhor, viver melhor, né? Porque aprender a viver e viver aprendendo. E no conjunto alcançar uma qualidade de vida maior e melhor também para a humanidade inteira, porque nós sabemos que nesse momento que a gente está pensando juntos, sentindo juntos, isso não fica só com a gente está em conexão com outras redes de conhecimento, comunicando, interagindo com outras redes de conhecimento, esse objetivo maior, que é alcançar uma qualidade de vida maior e melhor para a humanidade inteira. Então, mais uma vez, agradeço a todos a atenção, a paciência, e acho que agora vamos para um outro momento, que é o Meet, né? Se tiver algumas colocações, perguntas, vou tentar responder. Não, com certeza não tenho todas as respostas, mas vamos dialogar. Então, nós vamos agora para o Meet lá para as perguntas. Vamos aguardar mais um pouquinho, só por gentileza. Hoje o professor Rui teve um compromisso num dos núcleos e não pôde estar presente, mas
dentro do possível, nós vamos... O líquido está na função. Hoje eu estou assumindo aqui. Só rapidamente, eu acho que é importante, nós acabamos esquecendo de comentar, o professor Reginaldo é pedagogo e professor há 16 anos, coordenador dos grupos de exercício mediúnicos na SBE, também coordenador dos grupos de crianças e adolescentes há mais ou menos 23 anos, é professor da Faculdade Dr. Leocádio José Correia, FALEC, e coordenador também do curso de Teologia Espírita, né, da FALEC há 14 anos. Né, e veio nos abrilhantar a nossa tarde com seu conhecimento. Muito bem-vindo, professor Reginaldo Domingues. E sua tranquilidade para falar. Querida. Se vocês quiserem começar as perguntas, fiquem à vontade, por gentileza. A Cristiane Petrelli. Cris, por gentileza. Primeiro dizer assim, que eu acho muito bom te ouvir, professor Reginaldo. A área da educação parece que a abrangência, né, que o senhor faz sobre todas as questões que são tão fundamentais, que partem do núcleo do ser, parece que é o questionamento de toda a educação formal, né, ou não formal, e fico sempre, não sei, eu acho que é um lugar da vida, né, a vida como escola, que toca cada um no seu processo de trajetória, que ajuda a gente a enxergar o mundo, que nos ajuda a sonhar, enfim, que nos coloca numa dimensão como espíritos. E toda essa composição, ela é muito questionadora, eu acho, sabe? Como o senhor falou, ela é revolucionária, a doutrina, porque ela faz aquele passo a passo dessa construção, né? Desse ser que se constrói no seu design, né? Eu não sei, eu vejo como o espírito como uma autonomia, se constrói a si mesmo, né? No sentido dessa identidade. Mas é tão difícil perceber essa dimensão nas propostas políticas pedagógicas, na política, na própria política da educação. Me parece que é tão distante desse ser, talvez o ser seja o último a ser pensado. Então, assim, a gente vê uma distância muito grande, né? Eu vejo como consequência isso, hoje eu estava ouvindo o Éder falar, me comoveu, assim, ele questionando a compaixão, né? Que dificuldade nós temos de construir esses vínculos, dessa virtude cultural mesmo, né? Então, são tantas questões, a minha pergunta são tudo isso, né? Como que a gente pode, né, assim, de fato, alcançar as pessoas, né? Obrigada pela palestra. A pergunta da Cristiane é bem interessante, né? Porque o que nos coloca? Nos coloca o contraditório mesmo da escolaridade da Terra, né? O contraditório que a gente vive é um momento transitório. Por isso é um grande desafio a gente fazer esse aprendizado reencarnatório, não é fácil, né? É um grande desafio para todos nós, por conta do contraditório que se faz, que é exatamente ainda a diferença de ângulo entre a consciência moral e espiritual e a preocupação material, né, dentro do mundo. Então, esse é o grande desafio. Eu diria o seguinte: como é que a gente faz? É aí que a doutrina dos espíritos se coloca como uma fonte de luz na trajetória da nossa vida, porque ela traz uma base extraordinária de conhecimentos e princípios que nos ajudam a lidar com esse contraditório, porque é o contraditório que a gente vai viver desde que a gente nasce até o momento do desencarne, né? Essa é a nossa realidade aqui, nessa escolaridade que é o planeta Terra, que a gente está vivenciando hoje aqui. Então, aí a gente consegue entender
a importância da doutrina dos espíritos na nossa vida. E a gente consegue entender a importância do Evangelho, por exemplo, para a gente poder utilizar esse acervo que é moral espiritual, que está dentro da gente, aplicando no cotidiano, para a gente ir enfrentando esses desafios, né, as adversidades que surgem na vida cotidiana. Mas eu diria mais, o espírita, e aí, claro, eu quero lembrar, né, e com muita saudade, com muito amor já, do professor Mauri, que para mim também sempre foi um grande inspirador desse processo de educação ligado à vida, né? E sempre ele afirmando, e isso eu gravei muito, eu trouxe para o meu interior, que é o seguinte: o espírita, ele vai aprendendo a se compor como um sujeito ativo, pesquisador, estudioso, que busca permanentemente no conhecimento vivo, porque não só teórico, né, ele aprende a relacionar o conhecimento com a sua própria vida, e quando ele consegue estabelecer essa relação do conhecimento que ele vai alcançando através dos esforços próprios, de buscar na leitura, no estudo, na pesquisa, fazer a extensão disso para a vida dele cotidiana, quando ele consegue alcançar isso, ele nunca mais perde essa perspectiva, essa postura de pesquisador, de estudioso, de sujeito ativo do conhecimento. Ele tem a consciência do desafio que é viver na Terra, porque ele, como todos os outros, trazem em si a falibilidade. Ele tem dentro de si aqueles aspectos que ele precisa avançar, que ele precisa melhorar, ele tem os seus próprios limites, ele tem consciência disso. Mas dentro dessa consciência ele busca no conhecimento e o autoconhecimento, que os dois eles andam juntos, né? O conhecimento ele vai abrindo horizontes para o autoconhecimento, e na medida em que a gente está, interessante a gente perceber isso, tá? Quando a gente está estudando, quando a gente está lendo, a gente fique ali 1 minuto, 10 minutos, 60 minutos nesse exercício de leitura e de estudo, o que a gente produz ali não fica só com a gente, né? Pelo movimento do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, a gente está comunicando o resultado dos nossos esforços de buscar na leitura, no estudo, na pesquisa, ampliar os horizontes da nossa vida. Mas não é só da nossa vida. A gente está buscando ampliar os horizontes da vida no sentido maior da humanidade. Então, pelas redes de conhecimento, que a gente sabe que nós estamos conectados, aliás, nós estamos sempre conectados nessas redes, nós estamos contribuindo. Através da nossa vivência pessoal, nós estamos contribuindo para a melhoria do pensamento humano no planeta Terra. É claro que isso é um processo, né? Mas na continuidade desse processo, a gente vem alcançando e vai continuar alcançando alguns avanços importantíssimos. A senhora Denise Tessuni Figueiredo tem uma pergunta. Boa tarde, professor Reginaldo. Eu gostaria de saber, dentro do seu conhecimento e da sua visão pedagógica, que características assume a prática pedagógica de Jesus para ser considerado uma diretriz educacional hoje, na atualidade? Obrigado, Denise, pela pergunta. Eu acredito que nessa dimensão espiritual, né, que a gente citou, na medida em que cada um de nós é um espírito em processo de aprendizado, e que a própria vida ela vai, no seu movimento, trazendo estímulos a cada pessoa, cada ser humano existente no planeta Terra. E cada ser humano traz dentro de si o seu currículo espiritual.
que é o registro da sua situação evolutiva no momento presente e as suas necessidades de aprendizagem. Então, esse currículo que está registrado dentro de nós numa relação de educação imanente, ele se comunica com o exterior. Então, se a gente imaginar, como a gente colocou ali, que a vida, o movimento da própria vida, ele está permeado de inteligência, de sabedoria, da presença do Criador, fazendo a comunicação, fazendo a interação com todos nós, na individualidade de cada um de nós, no conjunto da humanidade. O Evangelho ele vai representar aí, nesse processo de aprendizagem que a gente está inserido, que é a própria vida, ele vai representar o suporte para que a gente possa alcançar o aprendizado que a gente necessita. Um exemplo, vamos colocar um exemplo. A gente visualizar, por exemplo, uma nossa trajetória. Num dado momento, acontece a experiência também didático-pedagógica da prova, que a gente é colocado para realizar a prova. Então, a vida traz a prova. Na nossa trajetória de vida, a prova, num primeiro momento, ela representa um limite, que a gente chega ali próximo dela, que é daquele limite, olha, aquilo efetivamente é um desafio para nós. O Evangelho que nos dá o suporte para a gente olhar, o suporte o quê? A coragem moral, a fé, a esperança, porque o momento da prova, ele mexe com as nossas estruturas. Por quê? Porque ele está tocando dentro de cada um de nós os nossos limites, as nossas maiores dificuldades, os nossos maiores desafios enquanto espíritos que somos, a nossa trajetória evolutiva. Então, a prova, ela mexe integralmente conosco. E, naquele momento, nós necessitamos buscar dentro de nós esse suporte, que é o Evangelho, para fazer frente àquele momento evolutivo, que é a prova, se mostrando para a gente através das situações, das experiências, onde a gente vai buscar o exercício da fé, da esperança, da coragem moral, do amor, de uma forma prática, tentando aplicar dentro do possível de cada um, diante daquela experiência, diante daquele desafio que as provas colocam a cada um de nós. Obrigada, professor. Seu José Ivair, por gentileza, tem uma pergunta? A Maria. Pois não, dona Maria. E eu gostaria de complementar aí o professor Reginaldo, buscando algumas afirmações de Cristo, né? Quando alguém chega a ele e diz, mestre, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo acerca de vós, e ele pergunta, e tu, o que dissestes? Todo o trabalho de Cristo é nos colocando como sujeito ativo e cobrando de nós a consciência do que estamos fazendo. Né? Para um outro, ele diz, vós sois o sal da terra. Se o sal deixar de temperar, ou seja, se o sal deixar de temperar, que produto tereis para o vosso próprio uso? Tem outra faça tu o que quereis receber. Olha que didática, que é sempre nos colocando no encaminhamento para sermos sujeitos ativos, na construção do mundo que queremos, daquilo que queremos ter. Queres ter? Tudo bem, faça. Querer é muito fácil, mas vamos fazer. Até mesmo porque na dinâmica do fazer, nós vamos entendendo muito bem nossos irmãos, porque nós vemos o quanto é difícil fazer. O quanto o caminho do fazer é um caminho de trabalho, e nós vamos valorizando melhor nossos irmãos na medida em que somos artífices de projetos bons, de coisas necessárias, mesmo as muito simples.
Ah, quero ter um almoço gostoso domingo. Ah, vamos para a cozinha fazer. É que Jesus sempre reinventava suas práticas de ensinar. E ele é um exemplo para nós em qualquer campo, desde a nossa vida até a nossa praxis, mesmo dentro de sala de aula. Sim. Então, a sala de aula para nós, ela é um constante reinventar pedagógico, para que você possa atender todos os irmãos que se apresentam para você dentro, com as suas dificuldades e com os seus currículos espirituais. E nós temos que estar sempre preparados e capacitados para atender a todos, dentro do nosso possível também, de evolução que já atingimos, não? Interessante, gostei muito de ouvi-los agora, porque, veja, essa troca que vai trazendo, abrindo horizontes, né? Me ocorreu um exemplo prático, né? Foi colocado as máximas de Cristo, que são extraordinárias, sempre ligadas à vida. Eu me lembro de uma máxima que é muito forte, que mexe com todos nós, é a mulher que está correndo de homens que estão atrás dela para jogar pedras. E ela corre, Jesus está numa praça, ela chega e se aproxima de Jesus, e todos os outros fazem um círculo, uma roda com pedras na mão, prontos para jogar nessa pessoa. E Jesus faz a pergunta, né? Aquele que não tiver erro, atire a primeira pedra. E todos, naquele momento, percebem, né? E soltam as pedras. E eu queria chamar a atenção para a complexidade que é esse processo educativo onde nós estamos inseridos. Vocês imaginem que a gente está convivendo desde a família até a família social, no nosso trabalho, na escola, em casa, em todos os espaços, a gente está convivendo com os seres humanos, que são os espíritos encarnados. Cada um traz características absolutamente únicas. Tem uma maneira de pensar, uma maneira de sentir, uma maneira de agir. Tem erros que são diferentes dos nossos, nós erramos diferentes dos outros, nós também fazemos acertos que são diferentes de todos os outros, porque dizem respeito à nossa trajetória, que é única como espíritos, né? Uma unidade, uma singularidade. Veja a complexidade que é exercer o equilíbrio no conjunto das relações, quando você vai se deparar dentro do ser humano com as necessidades dele, que ele vai apresentar para você. E as necessidades são os limites, as fraquezas, as dificuldades que ele traz dentro dele como espírito. E nós também trazemos as nossas. Então, veja, o Evangelho é esse suporte para que naquele momento de convivência a gente possa perceber e não jogar pedras. Porque a primeira reação é jogar pedra, mas não é. Porque você vai... O que o Evangelho nos permite? Primeiro, se a gente consegue alcançar o sentido da humildade pelo conhecimento, porque tudo isso exige esforço, não cai do céu, né? A gente tem que trabalhar e construir esse alcance da humildade dentro da gente, por isso que a gente evolui, né? Então, o esforço próprio, a gente alcançou um nível de humildade que nos permite olhar e enxergar nele aquilo que nós fomos, ou aquilo que nós estamos sendo, ou aquilo que a gente ainda quer ser. Se a gente não tem essa prontidão moral, espiritual, a gente não enxerga nada, você só joga pedra. É complexo o processo, né? Ele exige de nós um esforço contínuo e um recomeçar todos os dias. Por isso, a importância básica do estudo, da pesquisa, da extensão dessa pesquisa para a vida, né? É um esforço da nossa parte, uma dedicação, um compromisso que a gente estabelece com a vida. E esse compromisso é espiritual, né? Por quê? Porque o mundo, no seu contexto, do polissistema material, o chamamento é outro. A lógica espiritual é completamente diversa da lógica material. Então, para você manter essa sustentabilidade
no cotidiano da vida, você precisa se alimentar espiritualmente. E essa alimentação é o conhecimento. E isso exige de cada um de nós um trabalho, um esforço, uma dedicação e um comprometimento para quando você estiver ali no cotidiano, você sempre está no cotidiano, quer seja na família, no trabalho, nas ruas, na escola, você estiver junto aprendendo a conviver, e daí tem outra complexidade. Nesse contexto, no cotidiano, todos nós estamos aprendendo a conhecer, aprendendo a fazer, aprendendo a conviver para aprender a ser. Isso tudo funciona de uma maneira em conjunto, simultâneo, tá? Para você alcançar esse aprendizado, primeiro, você precisa alcançar aquela condição da paciência, para que você possa prestar atenção, observar o que está acontecendo. Senão, a gente entra no roldão daquele movimento e não percebe absolutamente nada. Então, a paciência nos permite nos colocarmos numa postura de aprendente. Quem aprende precisa prestar atenção, observar, avaliar. Precisa aprender a fazer silêncio. Falar pouco, né? Falar pouco. Por quê? Porque quando a gente fala muito, a gente não consegue prestar atenção. Então, o silêncio, não é que a gente esteja absolutamente quieto, não é isso. No silêncio a gente está falando, só que a gente está falando numa outra perspectiva. A gente está falando de uma linguagem que é mais interior, que é uma linguagem espiritual. Você está em silêncio, você está falando. Naquele momento lá, às vezes, de uma situação de convivência, onde há conflito em um grupo, você faz silêncio. Mas não quer dizer que você está se omitindo. Você está falando. Mas você está falando uma linguagem diferente, que provavelmente vai contribuir para trazer uma dimensão um pouco mais de equilíbrio, de harmonia. É complexo, pessoal. Não é fácil. Dona Nájila, tem uma pergunta? Oi. A Denise sabiamente citou a questão de sala de aula. E eu diria que uma de nossas grandes dificuldades é que a gente, com essa história de estarmos vivendo uma sociedade em que há o academicismo, essa coisa de frequentar a escola, essa coisa de formatar um funcionário ali para cumprir determinadas funções e tal, a gente foi criando uma falsa ideia de pessoas formadas. E ainda tem mais a questão que, no sentido de religião, as religiões que predominam no país e no mundo todo em matéria de número, elas não trabalham com a maestria que o Espiritismo trabalha a questão das diferenças e as igualdades, a questão da união pelas diferenças. Então, isso gera uma confusão, eu diria que é confusão mesmo em nós. Nós imaginamos que alguém é formado e que ele deixa de ser aluno. Nós imaginamos que o marido que está conosco há 40 e não sei quantos, eu já perdi até a conta de quanto tempo eu estou casado, sei que é mais de 40, que ele já vai adivinhar o que é para ser feito, como é para falar, como é para agir, porque, nossa, mas está comigo há tanto tempo. Né? A gente imagina que o filho, porque veio da gente com aquele companheiro, já vai nascer sabendo coisas para se relacionar bem conosco. E não, a vida é uma sala de aula permanente. Estamos o tempo todo numa sala de aula. A sala de aula aqui em casa, a sala de aula no metrô, a sala de aula no ônibus, a sala de aula na rua, para atravessar a rua, para me livrar de embaraçar nas portas dos cães, porque agora cada pessoa sai com 5 cães depois da pandemia. Ainda tem os profissionais de passear com cães,
decepção é com 7 cães numa corda, que se eu não lidar bem com aquela sala de aula ali, me embaraço, me estatelo no chão, como me estatelei um dia, né? Porque não soube observar aquela sala de aula ali naquele instante. E me dei mal, me quebrei nela. E chega no trabalho, uma sala de aula, e sai do trabalho, é outra sala de aula. É um tecido onde viveremos a constância da sala de aula. E acredito que vamos desencarnar e continuaremos aí na sala de aula. É que a sala de aula, Nájila, ela não se restringe por 4 paredes, né? Não. Ela é ampla, é como você disse, ela abrange a própria vida. Abrange a própria vida. E nós estamos nessa sala de aula dinâmica, interativa e rende como vasos comunicantes. Isso. E vamos ter que aprender a fazer de tudo objeto de estudo. Não quer dizer que a gente debruçar em cima de livro a cada evento que vivermos, mas estudarmos ali, naquele instante, pensar sobre aquilo e ver assim, o que eu sei que me dá base para fazer uma síntese boa disso. O que é que eu sei? O que é que eu trago de informações? O que é que eu trago de algumas orientações de espíritos orientadores, encarnados e desencarnados? E mais do que isso, né, Nájila? Como essa síntese que o nosso possível é capaz de fazer, pode funcionar como uma ferramenta para alavancar nossos irmãos que vêm atrás. Exatamente. Então, no meu caso, são todos os meus alunos e mais todos dentro da escola que nos procuram. E fora da escola, como você diz, na família, entre os amigos, entre todos. Somos uma rede que se dá a mão na educação, num sistema pedagógico de crescimento sempre. Isso. E que somos alunos de nossos alunos. Exatamente. Perfeito. Olha que coisa linda, nós somos alunos de nossos alunos. Perfeito, permanentemente. Então, a gente pode pensar o que significa a formação em ação. Então, e a pesquisa em ação. É a vida, é o movimento da vida. Então, é aquilo, tudo que você já alcançou. O conhecimento é extraordinário, você está permanentemente fazendo leitura da tua vida, das situações, das experiências, e consultando seus registros informacionais, que é resultante do processo reencarnatório. E você vai estabelecendo a relação, e caminhando e compondo, e assim é um processo evolutivo. Eu acredito que nós vamos alcançar um novo sistema de educação. Esse sistema de educação atual, claro, é o que a gente conseguiu até o presente momento, e isso é extremamente importante para a humanidade inteira, mas ele dá sinais já há 2 ou 3 décadas de que ele não responde efetivamente às necessidades de aprendizagem da pessoa humana, que é o espírito encarnado. Então, existem buscas, paralelas, pesquisas já em andamento, já tentando buscar um novo sistema, uma nova dinâmica de educação formal. Eu acredito que a gente deve alcançar nas próximas décadas aí um novo momento na educação. Isso significa evolução do mundo, do planeta. E acho que todos nós estamos colaborando nessa construção. Mas não é simples. Aí nós espíritas temos muito material e muita orientação para ativamente colaborarmos nesse processo da mudança de educação. Colaborarmos através da mentalidade e estabelecer horário do dia para mentalizarmos sobre isso. Que a educação está pedindo socorro, como a segurança, a saúde e tal, mas especialmente a educação, porque é o futuro da humanidade. E estabelecer horário mesmo. Nós temos aí a orientação da psiconeuroimunologia, no horário do nosso exercício da psiconeuroimunologia, um dos itens que colocaremos em reflexão e em meditação, o processo de educação. Nós, como educandos e educadores, o que devemos fazer? Estabelecer meta mesmo, para todo dia. Porque a gente trabalha, sucesso é meta. A gente tem que estabelecer meta.
para que a gente esteja verticalmente operando em função daquilo. Senão, outras coisas assumem a prioridade. Até uma festa de casamento é capaz de ser prioridade. Passar dias ocupando com o sapato, a roupa, não sei o quê, e pronto. E não dá mais para empurrar a educação. Porque tem muito menino infeliz, vazio na escola. Aqui tem. E em Minas também. Eu falo dos 2 estados que eu trabalho neles. E os meninos estão desiludidos com a escola. E os professores estão sofrendo muito com isso. E quando eu chamo de professores, é todos os trabalhadores da escola. Estão preocupados, estão sobrecarregados. E nós todos vamos ter que nos unir em esforços e somos capazes de construir mentalidade para ajudar essa gente nisso. Perfeito. Cristiane Petrelli, por gentileza, tem uma pergunta? Não, só me ocorreu de levantar uma reflexão, pensando, você falou do processo mediúnico, né? Justamente esse processo permanente de educar, e como o médium pode refinar, adquirir, né, força mesmo intuitiva para educar, né? Porque a gente vai fazendo esse exercício, às vezes uma palavra que você nem imaginou que chegou no outro, alcançou, né, o meio do coração, às vezes se faz uma transformação sem perceber que você tem essa abertura como instrumento, né? Então, o amor, conhecimento, para mim, me remete um pouco a isso também, né? Você se tornar instrumento de uma ordem maior, né? Onde passa por você, intuitivamente, essa força que vai além de você, né? Eu acho isso interessante. A gente faz essa prática, né? O médium faz muito isso, né? Parece que as coisas, né? Tem um telegrama de Deus, vamos dizer, né? Elas aparecem e às vezes se diz uma metáfora, algo, aquilo pode gerar tanto, né? Tanta força. Veja, aproveitando a Cristiane, a gente não pode esquecer que o processo mediúnico ele tem um campo que envolve o planeta todo, né? Sem falar da conexão com o universo. Então, na medida em que a gente está pensando e sentindo, a gente está comunicando isso na rede para a humanidade inteira. A gente não pode esquecer disso, tá? Porque muitas vezes a gente fica muito angustiado achando que não, a gente não está fazendo. Não, na medida em que você se dedica, se esforça, né? Você está buscando ali fazer a tua formação da melhor maneira possível, buscando nessa fonte extraordinária de luz, de conhecimento, que é a doutrina dos espíritos, e que você busca colocar na prática, o teu pensamento, você está construindo o teu pensamento nessa ordem da tua busca, do teu objetivo. Então, o teu pensamento está sempre focado nos teus objetivos maiores. Daí o que a Nath lá colocou é muito importante. Eu faço, particularmente, planejamento para o meu dia. Todos os dias eu tenho planejamento. Eu estabeleço os objetivos principais, todos os dias, para o mês, para a semana. Então, isso também é importante, ele dá uma direção no teu movimento. Mas na medida em que você está pensando, você está sentindo nessa busca de um momento novo, você está comunicando isso imediatamente para as redes. Isso vai chegar nas pessoas, em graduações diferentes, vai chegar nas pessoas, vai estabelecer estímulos positivos, construtivos no coração dos jovens, do velho, das crianças. Isso é um conjunto. E aí a gente pode pensar no que Jesus, né, porque a gente ainda está muito longe de alcançar, mas a gente pode começar a buscar, tentar chegar no que Jesus quer dizer com a força do amor. Né? Veja, é isso, essa ligação que a gente tem permanentemente. Quando você pensa o bem, isso não fica com você, já foi para a rede, já chegou em diversos corações, já fez estímulo e estabelece uma rede, uma cadeia, né, em rede, e vai se propagando. Então, veja, quando alguém faz um poema, quando alguém
se debruça um pouquinho, como nós estamos fazendo aqui, trocando, compartilhando, isso não fica só com a gente, né? Vai para a rede, chega nos diversos corações, faz estímulo. Isso é importante a gente não perder de vista, porque o campo mediúnico, embora a gente não esteja enxergando ele materialmente, ele envolve o planeta inteiro, ele envolve a humanidade toda, no conjunto do polissistema material, que é a humanidade encarnada, mas no polissistema espiritual, que é o conjunto de espíritos orientadores, educadores, que estão trabalhando junto, né, em conjunto, para alcançar um momento novo. Nós estamos caminhando nessa direção. Vamos chegar lá certamente. Talvez não, provavelmente não nessa encarnação, né? Em algumas próximas, mas nós estamos caminhando para isso. Mais alguma pergunta? Eu acho que, como o professor Reginaldo colocou, a gente ter projeto mesmo para as próximas encarnações, porque senão a gente não é um tal de, não vai sair, com esse governo, com esses políticos, mas com essa escola. Não, gente, pelo amor de Deus, esses políticos passam, essas escolas também passam. Quem vai ficar são as ideias e as ações. Então, faça ideias e faça ações. Nós estamos fazendo uma construçãozinha lá na minha terra natal para ser uma comunidade terapêutica para acolher e tratar dependentes químicos. Uma pessoa me ligou outro dia, muito querida minha. Já estou preocupada porque essa diretoria que está, você e seu marido se esforçando, isso não vai com essa diretoria. Querido, essas pessoas passam. Essas pessoas passam. Vão chegar pessoas para trabalhar, mas tem que ter uma estrutura aí. Adianta eu querer que chegue gente para trabalhar, se não há o espaço físico para acolher essas pessoas trabalhadoras e suas ideias e suas ações. Nós estamos construindo um espaço físico, num sítiozinho que meus pais deixaram ao desencarnar, que foi uma agência social aberta a vida inteira, porque era uma mulher de trabalho social, um processo natural maravilhoso. Nós vamos deixar essa mentalidade construída no espaço morrer, porque não há a estrutura administrativa constituída. As pessoas passam e chegam outras. Esse movimento é que é maravilhoso, né? Nós não temos que nos desgastar muito com os políticos atuais, com isso, com aquilo. Nós temos só que lutar por construir pessoas e sermos pessoas mais prontas para nossos encargos políticos. E somos todos políticos. E deixarmos ideias e ações aí que permitam ser a base para outros que virão. Eu acho que sim, a gente tem que pensar numa perspectiva maior, né? Muitas vezes a gente fica ali angustiado porque, como a Nájila colocou agora, porque as coisas não estão acontecendo como eu acho que deveriam acontecer, né? Mas a gente tem que se colocar numa perspectiva maior. O projeto é muito maior. O projeto é um projeto para a evolução do planeta Terra, da humanidade como um seu conjunto. E como o irmão Green, lembrando, o irmão Green sempre trazia essa perspectiva de campo integrado, onde todos estão compondo e contribuindo, cada um de uma forma diferente, na sua diversidade, compondo. E esse movimento dinâmico vai trazendo mudanças, transformações. É evidente que não ocorre na perspectiva que a gente, às vezes, imagina que tem que acontecer. A gente tem que olhar numa perspectiva maior e não perder de vista a realidade de cada um de nós está contribuindo para o conjunto, na medida em que está tentando fazer o seu melhor. Na medida em que a gente melhora, a gente contribui para a melhora do conjunto onde a gente está inserido. E melhorar é um processo. Vejam,
Não é simples você mudar o comportamento. Não é simples. A gente sabe, a gente encarnou para fazer mudanças de comportamento. E a gente sabe que demanda um esforço, uma continuidade, uma persistência, até você alcançar um outro patamar, mudar aquele comportamento. Isso é uma construção que você vai fazer. Não mudou, ótimo, melhorou, fez uma melhora interna, já contribuiu para o conjunto. Isso não significa que você é um ser perfeito, não é ainda. Você vai continuar buscando outras melhorias no seu ser. E assim é um conjunto, né? Então a gente tem que buscar olhar essa perspectiva de complexidade, de transdisciplinaridade, onde a gente está inserido. As coisas não são simples, mas eu gostei muito do que a Ângela colocou, a gente não perder essa perspectiva de que as mudanças efetivamente estão sendo construídas, embora o cenário político, econômico, cultural nos choque por vezes. Mas esse choque é exatamente a expressão do conjunto das dificuldades, dos limites que ainda se apresentam, né, nos campos de interesse da Terra. Então, e nós estamos aqui para continuar trabalhando dentro do seu contexto de vida, tentando realizar o seu melhor, né? Isso já é extremamente importante. Eu podia falar, comentar assim, da importância do que o professor Reginaldo trouxe, agradecer a ele, né? Porque esse fundamento do fundamento, né, que é a educação, ela realmente, por exemplo, aí no final, né, se a gente tiver consciência que somos espíritos, já é difícil ter essa consciência, né? A gente esquece dela. E se a gente tiver consciência também, então, assim, nesse sentido da vida, tiver consciência de que, o que a gente estava comentando agora, que a nossa postura, a nossa perspectiva tem que ser conseguir alcançar mais alto nas montanhas e não enxergar aquele pequenininho, eu acho que muda muita coisa já, né? Então, agradecer por todo esse... Muito bom. Obrigada. Temos mais alguma pergunta? Da minha parte, eu gostaria também de agradecer muito o professor Reginaldo Domingos. Foi uma aula maravilhosa, um encontro maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigada, professor. Ótimo. Mais nenhuma pergunta, pessoal? Professor Reginaldo, se quiser fazer as considerações. Eu queria agradecer essa oportunidade. Eu senti muita alegria de compartilhar esses momentos com vocês. E a gente sente muita saudade, né, por esse momento que a gente está vivendo, fisicamente afastados, mas foi muito bom reencontrá-los aqui, né, nessa conexão tecnológica que permite a gente compartilhar. Eu fiquei muito feliz, tá, desses instantes de vivência junto com vocês. Eu é que agradeço. Obrigada, professor. Então, nós gostaríamos de agradecer a presença do professor Reginaldo, agradecer a presença de todos. Tenham um ótimo final de semana e um excelente início de semana. Um abraço a todos. Até a próxima semana. Um abraço. Tudo de bom. Um abraço, pessoal. Um abraço para todos. Obrigada, Reginaldo. Um abraço.